A paz do Senhor Jesus, Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço por este momento, por esta oportunidade. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nos guia, nos dá força, nos dá graça. Ilumina a nossa mente, o nosso intelecto, para que possamos compreender mais e mais a Tua palavra, meu Pai. Nos ajuda a guardar a palavra no nosso coração, nos capacita, Senhor. Eu peço a Tua bênção, meu Pai, neste momento de leitura em 100 dias. Nos ajuda em nome de Jesus. Nós vamos iniciar a nossa leitura. Nossa leitura será o 7º dia de 100, 7 de 100. Nós vamos ler Êxodo, tudo pela graça, Êxodo do capítulo 7 ao capítulo 14, e Mateus do capítulo 17 ao 18. Amém? Vamos lá. Bíblia em 100 dias. Eu também estou deixando, depois eu abaixo, faço download e coloco no YouTube. Então, estou deixando, com a graça de Deus, estou deixando registrada as leituras da Bíblia em 100 dias, tá bom? Tá lá no meu canal também do YouTube. Meu canal é Pastor Eduardo Almeida, PR Eduardo Almeida, Pastor Eduardo Almeida. E também tem outros vídeos também, tem vídeos sobre perguntas bíblicas, eu coloco lá no YouTube, Pastor Eduardo Almeida, e depois eu deixo lá no YouTube também, tá bom? Então nós vamos iniciar nossa leitura, Bíblia em 100 dias. E também quando você quiser ler a Bíblia, vai estar aí gravada a nossa leitura, tá bom? Tem leitura que é 1 hora, tem leitura que é mais de 1 hora, leva mais de 1 hora o tempo, amém? Então vamos lá. Êxodo do 7 ao 14, do capítulo 7 ao 14, e Mateus do capítulo 17 e 18. O 7º dia, o 7 de 100, o 7º dia de 100. Vamos lá. Êxodo capítulo 7. Êxodo, significa saída. Vamos lá, então. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó. Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que te mandar, e Arão os teus irmãos falará a Faraó, que te deixe ir os filhos de Israel. Os filhos de Israel. Da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Então, Moisés está com 80 anos. Quero abrir um parênteses. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para recomeçar. Fecha parênteses. Moisés está com 80 anos. Foi quando Deus aparece para ele no meio da sarça ardente ali. No meio de uma sarça, ele faz uma chamada. Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó.
E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo: farei por vós algum milagre, dirás: Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também, olha só, e Faraó também chamou os sábios, encantadores. E os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou a sua vara, e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não ouviu como o Senhor tinha dito. Quero abrir um parênteses aqui, olha só. Faraó chamou os seus sábios encantadores, e também a vara deles se tornaram em serpente. Mas a vara de Arão tragou a vara deles. O que eu aprendo o diabo, ele tem poder? Ele tem poder, mas o nosso Jesus, ele tem todo o poder. Ele, quando ressuscitou, ele falou assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E a vara de Arão tragou a vara deles. Fecha parênteses. Porém o coração de Faraó se endureceu, não ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele, na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E ele dirá, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém eis que até agora não tenho ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão. E o rio cheirará mal. E os egípcios nausear-se-ão, bebendo a água do rio. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma a tua vara, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim, como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito, olha só, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa. Nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o Egito. Então, primeira praga, as águas tornam-se em sangue. Segunda praga, Deus manifestando ali os seus juízos, o seu poder no Egito. Êxodo capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, e disse-lhe:
Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio cairá rãs, que subirão e virão à tua casa, e o teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão, com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo. Com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão, e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés disse a Faraó, tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti, e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Eu vou repetir, ninguém há como o Senhor, o nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, e das suas casas, e dos teus servos, e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-nas em montanhas, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos, os homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam. Então é limitado, né? O poder dos magos ali são limitados, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E disse mais o Senhor a Moisés. Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas. E dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e a casa dos egípcios, encherão desde enxames, e também a terra em que eles estiveram. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse, ide, sacrificai
o vosso Deus nessa terra. Aqui tem, né? Vou abrir um parênteses aqui, né? Que tem até um tema, né? As 4 propostas de Faraó. E a primeira proposta é essa, né? Sacrificai o vosso Deus nessa terra. Sacrificai o vosso Deus no Egito. Essa foi a primeira proposta de Faraó. E Moisés disse: não convém que façam assim, porque sacrificaremos ao Senhor o nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias no deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe, orai também por mim. Segunda proposta de Faraó: não vades longe. E Moisés disse: eis que saio de ti, e orarei ao Senhor, que esses enxames de mosca se retirem amanhã de Faraó, dos teus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de mosca se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo, e não ficou uma só. Mas endureceu o Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo. Capítulo 9. A praga da peste dos animais. Depois o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-lo ir, e ainda por força o detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E o Senhor fez essa coisa no dia seguinte. Todo o gado dos egípcios morreu, porém do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Abre parênteses, Bíblia em 100 dias, é o 7º dia de 100. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu, não deixou ir o povo. A praga das úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai os punhos cheios da cinza do forno, e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens, no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno, e puseram-se diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna. Esse é o nosso Deus. Porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti,
e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir? Eis que amanhã por este tempo farei chover saraiva, muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado, e tudo que tem no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles, e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos, e o seu gado para as casas, mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse a praga da saraiva. Então disse, Êxodo 9:22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões, e saraiva e fogo corriam pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo deles, os homens, até os animais também. A saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então o Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhe: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus, nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: saindo da cidade, estenderei a mão ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana. Mas o trigo e o centeiro não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade, estendeu a mão ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim, continuou a pecar. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés, capítulo 10, Êxodo 10. Entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, para que conte os ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre ele, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde os dias em que eles foram sobre a terra, até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: até quando este nos dá de ser por laço? Deixa ir os homens. Só vai a terceira proposta de Faraó: só vai os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído?
Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhe: Ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Todos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abre e fecha parênteses. E Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhe disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e os vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E o lançaram da face de Faraó. A praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a árvore da terra, e tudo que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriente, todo aquele dia, toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriente trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes desses nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outro dia. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e do fruto das árvores, que deixara a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão, e disse: pequei contra o Senhor, o vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente dessa vez, que orareis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó, e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Primeiro veio um vento oriental e trouxe os gafanhotos. Depois veio um vento ocidental, e lançou os gafanhotos no Mar Vermelho. Os ventos de Deus. Abre, e fecha os parênteses. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. E não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E gozem, que lindo! Então Faraó chamou a Moisés e disse: olha a quarta proposta de Faraó: ide, servi ao Senhor, somente ficam vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também dará em nossas mãos o sacrifício e holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não o quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: vai-te de mim, e guarde-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: bem dissestes, eu nunca mais verei o teu rosto. Abre um parênteses, a quarta proposta de Faraó. Essa quarta proposta de Faraó
para que eles não levassem o gado. É interessante aqui como eles iam oferecer sacrifício ao Senhor. Então, abre parênteses, não esqueça do sacrifício. Adore a Deus nesse deserto. Adore a Deus no caminho de Canaã. Fecha parênteses. Não esqueça do sacrifício. Bora. Êxodo capítulo 11. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, a cada mulher, a sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo, aos olhos dos egípcios. E o Senhor deu graça ao povo e aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. E disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu rosto, até o primogênito da serva, que está de trás da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue, as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel na sua terra. Êxodo capítulo 12, Bíblia em 100 dias, o 7º dia de 100. Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Abre parênteses, o cordeiro aqui também tipifica Cristo, A tipologia aqui é Cristo, simboliza Cristo. Tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais. Aqui é a Páscoa dos judeus, Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Quero abrir um parêntese, Cristo também foi
ele morreu, né? Ele se entregou à tarde, quando ele falou assim, né? Está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, né? As 7 palavras de Jesus na cruz, possivelmente ali às 3 horas da tarde, ó. E a congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas comerão. Não comerei dele nada cru, e nem cozido em água, senão assada ao fogo. A cabeça com os pés e com a frisura. Eu vou repetir. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assada no fogo. A cabeça com os pés e com a frisura. Nada dele deixarei. Então tinha que comer também a cabeça com os pés e com a frisura. E nada dele deixarei até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, os comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, a primeira Páscoa do povo judeu. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito, pelo que guardarei este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer o pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel, e disse-lhe: escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias, sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue nas laterais, na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará ao destruidor. Entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós, para vossos filhos e para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Guardarei este culto, a Páscoa. E acontecerá que quando vossos filhos vos disseram: que culto é este vosso? Então direi: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas.
Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tem dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, e ide, abençoai-me também a mim. E os egípcios apertaram ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras, atadas em suas vestes sobre os seus ombros. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. E pediram aos egípcios. Olha que lindo isso. O Egito ficou falido, ficou pobre. Ó. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. E pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e esses emprestaram-lhes, e eles despojavam os egípcios. Quero abrir um parênteses aqui. Possivelmente esses vasos de ouro e prata foram usados para a construção, dos objetos do tabernáculo. Possivelmente foi usado na construção do tabernáculo, onde eles ofertaram ali, ouro, prata, para a construção do tabernáculo, que também é um tipo de Cristo, mas é uma outra história isso daí. Então, vamos lá. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Então, mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas. Somente varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, olha só, e ovelha, vacas e uma grande multidão de cego, Eu quero abrir um parênteses. Esta mistura de gente, e subiu também com eles uma mistura de gente. Em algumas traduções fala populacho, uma mistura de gente, que não eram hebreus. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Foi o que Deus tinha falado para Abrão, lá em Gênesis capítulo 5. Eles vão ficar 400 anos, mas vão sair com grande fazenda. Então, abre parênteses, chegou o momento de sair, um novo tempo de conquista, uma nova história. Porque o cordeiro foi morto. Fecha parênteses. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. E disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrarei ossos. Olha só.
quebrarei ossos. Então a gente pode ver que o cordeiro aqui pascal, que o cordeiro tipifica também Cristo, a gente pode ver que quando Cristo está na cruz, dos dois ladrões, elas foram quebradas, mas nenhum só osso de Jesus foi quebrado. E aqui é interessante, né, fazer um paralelo com a morte de Cristo. Ó. Nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Fala judeu prosélito, né? Quando algum gentio se converte ao judaísmo, né? Significa um judeu, se torna um judeu prosélito. Então, para eles se converterem ao judaísmo, né? O gentio, um pagão, eles tinham que ser circuncidados. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrine entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. O Senhor tirou. Êxodo, capítulo 13. Os primogênitos são santificados a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais, que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão, por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Quero abrir um parênteses aqui. O Senhor tirou o povo do Egito, foi pela graça, né? Foi pela graça, a iniciativa foi de Deus. E assim nós somos salvos pela graça. Salvação não é pelas obras, é por graça. Pela graça somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Fecha parênteses. Uma mesma lei haja para o natural. Aqui. Êxodo 13, 9, né? Porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e tudo o que abrir a madre do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, tudo o que abrir a madre da jumenta, resgatarás com cordeiro. E se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Se acontecer que teu filho, no tempo futuro, te pergunte, dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão.
Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor os machos e tudo o que abre a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será por sinal sobre tua mão e por frontais entre os teus filhos, porque o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. E o Egito, nós sabemos que na tipologia é um tipo do mundo, né? O Senhor nos tirou do Egito com mão forte, através do sangue do Cordeiro. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Quero abrir um parênteses aqui, né? Não foi pelo caminho mais perto. E hoje o povo quer facilidades. Fecha parênteses. Mas Deus não levou o povo de Israel pelo caminho mais perto, que era o caminho dos filisteus. Porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra e tornem ao Egito. Né? Não estavam preparados. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamento ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Êxodo capítulo 14. Último capítulo do Antigo Testamento, que nós vamos ler. Nesse dia, o sétimo dia de 100. Bíblia em 100 dias, projeto lindo. Êxodo capítulo 14. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, que voltem, olha só. Fala aos filhos de Israel, que voltem, e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, e em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. Que Deus mandou eles voltar, né? E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel, para que nos não sirva? E aprontou seu carro e tomou consigo seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Êxodo 14, 9. E os egípcios perseguiram-no, todos os cavalos e carros de Faraó. Os egípcios perseguiram todos os carros e cavalos de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-no acampados junto ao mar, perto de Piairote,
e diante de Baal-Zefon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para que os tirares de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito? Dizendo: deixa-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, olha só que lindo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Não temais, estejais quietos e vede o livramento do Senhor. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Eu vou repetir. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Êxodo 14:15. Então disse o Senhor, a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Quero abrir um parênteses. O obedecer é comigo, o obedecer é contigo, o obedecer é com nós, o obedecer é com a igreja, abrir o mar é com ele. Fecha parênteses. E eis que endurecerei, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele, atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles, e se pôs atrás deles. Eles passaram a noite. A passagem do deserto foi, a passagem do Mar Vermelho foi à noite. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Olha os ventos de Deus, né? O vento de Deus. O Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram como muro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, o alvoroço, o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros, e fê-lo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel, 28 segundos restantes. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua mão direita e à sua esquerda.
Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu no Senhor e em Moisés, teu servo. Vamos para a segunda parte desta live.